Entramos em Atos capítulo 6 e este é um capítulo por demais impressionante, interessantíssimo para nós, principalmente para líderes. Veja o que acontece no versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Isso já me encanta, não é verdade? A igreja estava começando e havia realmente um crescimento. Deus estava fazendo a igreja crescer a cada dia, conforme nós vemos em Atos capítulo 2, eles louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Este era o projeto, Deus acrescentava, Deus fazia a igreja crescer, porque havia ambiente, porque é projeto de Deus que a igreja cresça. Claro, é projeto de Deus que a igreja cresça. Então, os judeus de fala grega, diz assim o versículo, entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, a igreja tinha um cuidado especial, irmãos, com o povo, com os necessitados, em especial com as viúvas, com órfãos, com os pobres. Agora, é bom a gente sempre contextualizar isso. A igreja sempre foi assim? Não. Na verdade, quando a igreja começou a avançar e crescer, entrou nos gentios, né? Pregando aos gentios, novas igrejas surgiram. Nós vemos, por exemplo, na igreja de Tessalônica, Paulo ensinando a importância do trabalho, de trabalhar, de ter para poder semear, para poder ajudar. Nós ainda vemos quando ele dirige sua palavra ao seu pastor, filho na fé, Timóteo, ele diz, não seja inscrita viúva, a não ser aquelas que sejam mais de 60 anos, tenham dado um bom exemplo, enfim, há várias exigências para inscrever uma viúva nesse trabalho, nessa lista que esses judeus estavam reclamando. No entanto, naquele momento, irmãos, em que a igreja estava passando, é importante nós lembrarmos que os irmãos, os judeus, quem eram os judeus? Eles tinham uma nação? Não. Eles estavam escravizados, eles estavam debaixo do jugo dos romanos, viviam numa situação horrível. Então, tudo que eles poderiam arrecadar, para quem ia? Ia para um governo deles? Não, ia para Roma, irmãos. Então, a situação era bem complicada, bem difícil. Hoje, nós vivemos no Brasil, então vamos contextualizar isso. Hoje, no Brasil, que é um país de terceiro mundo, mas nós temos, irmãos, arrecadações de impostos volumosas, e esses impostos devem ser colocados também à disposição do povo. Por isso que há cada prefeitura tem a sua secretaria de assistência social, né? E existe doações de cestas básicas, existe alimentos, existe, enfim, um cuidado especial. Nós vemos agora mesmo, de novo, devido à pandemia, o governo liberando um valor vultuoso no total. Claro que para quem vai receber é pouco, R$250. Mas quando nós pensamos no volume de tudo isso, são bilhões. E da onde sai esse dinheiro? Sai de nós mesmos. Nós ajudamos, nós servimos, nós pagamos os impostos e o governo então dá. A igreja precisa ajudar? Claro, a igreja ajuda, irmãos. Graças a Deus, a nossa igreja, nós temos, os irmãos têm tanta consciência disso, que aqueles que podem sempre montam, levam alimentos na igreja, e nós montamos cestas e mais cestas para servir, para ajudar aqueles que estão passando por uma situação mais difícil. É verdade, em Itupeva nós temos meses que nós distribuímos mais de 70 cestas básicas, 80 cestas básicas, enfim, depende da necessidade, da situação, nós ajudamos, temos que fazer isso, não podemos jamais nos esquecer. Mas entenda, irmãos, entenda, o projeto de Deus para mim e para você é justamente que nós possamos ter
para ajudar. Então, lembre-se, há pessoas lá mesmo em Itupeva e certamente aqui, há pessoas que têm problemas sérios de saúde, há pessoas que não conseguem realmente sobreviver só com a ajuda do governo, ou não têm famílias. São situações tão delicadas, tão difíceis. Olhando aqui para Mococa, nós vemos um rendimento tão pouco, salários tão baixos. Eu creio isso vai mudar, nós estamos orando por isso, isso vai mudar. Então há muita gente carente, há muita gente que sofre, e nós, irmãos, como igreja, não podemos jamais nos esquecer de ajudar, de servir, de ver as necessidades de cada um e poder realmente ajudar os pobres, ajudar aqueles que precisam, ajudar aqueles que estão realmente precisando. Agora lembre-se, essa ajuda para quem era dado? Era dado para os irmãos. Nós temos recomendação sobre isso, para ajudar em primeiro lugar os domésticos da fé, né? Crescendo o número dos discípulos. Então eles viram que as viúvas estavam sendo. É muito importante isso, irmãos. Às vezes os apóstolos, os pastores não estão cientes de tudo o que está acontecendo lá embaixo. Por isso que nossa igreja trabalha com um sistema de células, porque quando a igreja cresce, avança, meu Deus, como é que o pastor vai dar conta, vai ver tudo? É claro que quando a igreja é pequena, ainda é possível o pastor ter consciência de tudo, visitar cada um, visitar hoje uma situação delicada, porque não podemos visitar, não devemos visitar diante dessa pandemia. Nós temos que ter consciência de não visitar, mas pelo menos de saber, de procurar saber como estão as pessoas, tanto nós sabemos pessoalmente, como através dos nossos irmãos, dos nossos líderes, que caminham mais juntos, que caminham mais perto. Então é muito comum um líder que está trabalhando, que mora num bairro e tem a sua cela, tem aquelas pessoas que é do seu relacionamento, chegar e dizer: pastor, fulano está passando por uma necessidade muito grande, fulano não está conseguindo pagar a conta de água, não está conseguindo pagar a conta de luz, fulano está numa situação assim, eles precisam de uma ajuda. Então nós nos unimos e vamos ajudar, vamos servir aqueles que precisam. Jamais podemos nos esquecer da ordem do nosso Senhor Jesus, né? Paulo dizia sobre isso, né? Não nos esquecermos dos pobres, daqueles que estão entre nós. Não podemos jamais nos esquecer e orar por eles, ajudá-los, dar a eles o pão e dar a eles também a palavra para que eles possam crescer, avançar, conquistar, sair da situação em que eles, quem sabe, se encontram, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você puder, feche os teus olhos. Hoje é um dia muito especial, irmãos. Meu Deus, como tem sido difícil os nossos dias aqui na terra. Meu Deus, como tem sido difícil. Cada dia a gente ouve de uma pessoa que partiu. E eu sei, irmãos, que para esses irmãos, o irmão Lázaro, o irmão Isonel, o pastor Edgar, oh meu Deus, outros que hoje partiram, foram para a glória hoje pela manhã, né? E nos deixa um vácuo tão grande, nos deixa um vazio tão grande, tantos que eu não conseguiria lembrar de todos os nomes, irmãos, não conseguiria lembrar de todos, de tantos irmãos e irmãs que partiram, que deixaram, como eu disse, um buraco, um vácuo dentro de nós. Nós não pensamos por eles, é por nós mesmos, irmãos. É tristeza sobre tristeza. É lembrando aquilo que diz a palavra de Deus. Eles estão bem, eles estão na glória, são irmãos queridos que estão nos braços do Senhor, mas nós sentimos falta, nós choramos, nós queríamos tanto estarmos juntos. E em breve estaremos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu convido você a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento, meu Pai, no precioso nome de Jesus.
Dou-te graças, papai, pelo teu cuidado. Dou-te graças porque o Senhor é um Deus tão bondoso para nós. Obrigado, meu Pai querido. Obrigado porque temos o Senhor. Oh, meu Deus, como dizia aquele cântico tão lindo, se não for o Senhor em minha vida, se não fosse o Senhor, oh, meu Pai, se não fosse o Senhor que nos livrou, se não fosse o Senhor que nos poupou, se não fosse o Senhor que abriu os nossos olhos, ah, meu Deus, muito obrigado por isso. Eu oro neste momento, meu Pai, oro, meu Deus, por aqueles que estão sentindo a dor que também nós sentimos hoje, Senhor. Eu oro, meu Pai, por aqueles que não conseguem preencher o vazio que os seus queridos deixaram. Ah, meu Senhor e meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer este mal, nos ajude a entender como passar por ele, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que já houve outras pandemias, até piores do que essa. E nós oramos neste momento para que o Senhor nos dê força. Eu oro, meu Deus, por aqueles que trabalham e hoje, meu Pai, estão em desespero porque não têm recursos. Deus, os comércios fechados. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eu te peço, meu Pai, eu sei que o Senhor não vai nos desamparar. Jamais o Senhor desamparou um dos seus escolhidos, meu Pai. Como diz aquele canto, que eu nunca vi um justo sem resposta. Eu nunca vi, meu Deus, alguém que é justo, que é teu, meu Deus, ficar sem uma resposta do Senhor. Certamente que o Senhor dará. E eu te agradeço por isso. Eu peço a tua bênção, meu Pai. Te louvo, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus console o teu coração, a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.